A nova investida da Rússia em Cuba está longe de envolver armas tradicionais, mas promete um impacto profundo nas relações internacionais. Em vez de mísseis ou tropas, Moscou está preparando um poderoso apoio econômico à ilha caribenha, na forma de linhas de crédito recentemente anunciadas por Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Esse movimento vai muito além de uma simples ajuda financeira. É uma resposta direta ao prolongado embargo econômico que os Estados Unidos impõem a Cuba há décadas. Essa iniciativa financeira não é feita de pólvora, mas pode enfraquecer um dos principais alicerces da política externa de Washington, o isolamento de Cuba. Com esse suporte russo, Havana terá condições de contornar as restrições que sufocam sua economia e se conectar a recursos internacionais vitais. Não é apenas uma questão de dinheiro, é uma declaração de resistência e defesa da soberania cubana. À medida que a tensão geopolítica se intensifica, a promessa russa de oferecer crédito reacende os laços históricos entre Moscou e Havana. Não é uma arma no sentido tradicional, mas uma estratégia que tem o potencial de desmantelar anos de bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. O clima atual favorece Cuba e a ajuda russa surge como um divisor de águas sem a necessidade de mísseis ou demonstrações de força militar. Em uma recente reunião com Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro do Interior de Cuba, Shoigu destacou a disposição da Rússia em adotar medidas adicionais para ajudar a ilha a enfrentar as duras consequências do embargo. Esse apoio não chega em um momento aleatório, mas em uma conjuntura crucial, onde cada ação se torna uma mensagem poderosa de solidariedade e resistência em um cenário global repleto de disputas e reconfigurações de poder. As sanções impostas pelos Estados Unidos há décadas têm sido um peso enorme para Cuba, restringindo seu comércio internacional e sufocando seu crescimento econômico. No entanto, a maré parece estar mudando. A Rússia, reafirmando seus laços históricos com Cuba que remontam os tempos da União Soviética, comprometeu-se a oferecer novas linhas de crédito. Esse apoio não é apenas um gesto de amizade, mas uma ação estratégica que visa desafiar as barreiras econômicas impostas por Washington. A relação entre Moscou e Havana não só sobreviveu ao colapso da antiga URSS, como se fortaleceu nos últimos anos, desafiando continuamente as tentativas dos Estados Unidos de isolar Cuba. Essa aliança renovada não é só um aceno simbólico, mas uma declaração de que o bloqueio econômico pode ser superado. A Rússia se posiciona ao lado de Cuba, não apenas com palavras, mas com ações tangíveis que abrangem comércio, investimentos e cooperação econômica. O compromisso russo vai muito além do discurso. É uma parceria que busca fortalecer a presença de Cuba no cenário internacional, permitindo-lhe superar as restrições que têm paralisado sua economia. As novas linhas de crédito podem ser a chave para aliviar a pressão das sanções americanas, oferecendo à ilha uma nova esperança de desenvolvimento. Esse suporte financeiro visa quebrar o isolamento econômico e devolver a soberania econômica a Cuba. Nos últimos anos, o embargo impôs um prejuízo estimado em mais de 144 bilhões de dólares à economia cubana, um golpe profundo que bloqueou o progresso da ilha. Com o apoio da Rússia, essa realidade tem a chance de ser transformada drasticamente. As linhas de crédito russas não são apenas um auxílio econômico, elas representam um claro desafio à influência dos Estados Unidos na região. Enquanto Washington aposta na pressão econômica, Moscou oferece uma rota alternativa, que pode enfraquecer significativamente a eficácia das sanções americanas. A questão agora não é se esse apoio fará diferença, mas o quanto ele conseguirá impactar a estratégia de isolamento imposta pelos Estados Unidos. O apoio russo simboliza um movimento ousado para reconfigurar as dinâmicas de poder no hemisfério ocidental, colocando Cuba em uma posição mais forte no cenário global. Shoigu destacou que as relações entre Moscou e Havana não são transitórias ou superficiais. São sólidas e duradouras, testadas ao longo do tempo. Estas palavras ecoam fortemente em um momento em que a polarização mundial atinge seu ápice e as alianças estratégicas se tornam essenciais para o futuro das nações.
A cooperação entre Rússia e Cuba não se limitará ao campo econômico. Shoigu mencionou o fortalecimento da colaboração entre os conselhos de segurança, serviços de inteligência e forças de ordem de ambos os países, indicando um fortalecimento abrangente das relações bilaterais com um claro foco em defesa e segurança. O apoio russo à resistência cubana, marcada pela luta contra o imperialismo, parece encontrar em Moscou um aliado crucial para esta nova fase. Enquanto o mundo observa o ascenso de potências emergentes, Cuba pode se tornar uma peça-chave na reconfiguração da ordem mundial. Não é coincidência que Cuba tenha demonstrado interesse em aderir ao BRICS, o bloco de economias emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para Cuba, juntar-se ao BRICS seria um passo natural na diversificação de suas alianças econômicas e políticas. A promessa de novas linhas de crédito pela Rússia pode ser apenas o primeiro passo para uma integração mais profunda nesse bloco, permitindo à ilha acessar novos mercados e recursos que ajudariam a contrabalançar o impacto do embargo americano. As conversas sobre essa possível adesão não são novas, mas agora, com o apoio explícito de Moscou, parecem mais plausíveis do que nunca. Os dados são impressionantes. O BRICS, com sua crescente presença no cenário global, reúne mais de 40% da população mundial e responde por cerca de 1/5 do PIB global. Para Cuba, integrar-se a este grupo não significaria apenas romper com o isolamento econômico imposto pelos Estados Unidos, mas também abrir portas para uma cooperação internacional que pode redefinir seu futuro econômico e político. As linhas de crédito oferecidas pela Rússia são apenas um vislumbre do potencial que essa nova aliança pode alcançar. Enquanto isso, os Estados Unidos não mostram sinais de flexibilizar sua política em relação a Cuba. A administração de Joe Biden manteve grande parte das sanções impostas por Donald Trump e não demonstrou intenções claras de mudar sua abordagem em relação à ilha. Neste cenário, a parceria entre Rússia e Cuba se destaca como uma resposta direta à postura inflexível de Washington. Enquanto os Estados Unidos optam por aumentar a pressão e o isolamento, a Rússia aposta em uma abordagem de diálogo e suporte econômico. Este recente acordo entre Rússia e Cuba faz parte de uma estratégia maior de Moscou para ampliar sua presença na América Latina, uma região que por muito tempo foi considerada o quintal de influência dos Estados Unidos. Nos últimos anos, a Rússia reforçou sua presença em países como Venezuela e Nicarágua, e agora, com um novo compromisso com Cuba, busca firmar-se como uma potência de peso no hemisfério ocidental. Para os Estados Unidos, esse movimento representa um claro desafio à sua tradicional hegemonia na região. O Caribe, visto historicamente como uma zona de influência americana, agora enfrenta um cenário de mudanças, onde qualquer tentativa de Moscou de se infiltrar é percebida como uma afronta direta. Encerramos por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!